Olá, gente, como vão? Tudo bom? Na formação de hoje, nós vamos meditar sobre a missa, sobre a Eucaristia e sobre a adoração. Então, nós vamos começar com a Sagrada Escritura, né? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas 22, no versículo 7. Lucas 22, 7. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles: Onde queres que a preparemos? Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: Ó mestre. Vamos ter que voltar. Pode continuar. Você pode só E depois você continuar. Aí só deixa eu te perguntar uma coisa. O padre falou que em alguns momentos faz um intervalo para perguntar, tipo, fazer perguntas e o pessoal. Ele faz falou uma das interação. perguntas, mas no meio ou é no final? Não, é no meio geralmente, né? Que eles colocam. Ixi. Aí, mas é assim, é como você conseguir. Se você achar melhor no final, aí pode seguir. Tá. Ele fez, quando ele fez o dele, ele fez assim, ele ia falando sobre alguns assuntos, aí ele ia falando assim, agora eu vou dar um tempinho pra vocês partilharem aí. Aí depois ele voltava ao assunto. Se você encontrar brechas pra isso, ótimo, senão não tem problema. Aí você faz no final. Tá bom. Então vou voltar aqui. Tá. Ele respondeu: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao dono da casa: O mestre pergunta-te: Onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobiliada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada que foi a hora, Jesus pôs-se à mesa, e com ele os apóstolos. Disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes de sofrer. Pois vos digo, não tornarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Pegando o cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí-o entre vós, pois vos digo, já não tornarei a beber do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomou em seguida o pão, e depois de ter dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, tomou também o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é a nova aliança em que meu sangue é derramado por vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então é tão bonito assim, é tão maravilhoso nesse momento, nessa palavra, quando Jesus olha para os discípulos e fala: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Então, cada Santa Missa, esse desejo de Jesus, ele não muda. Jesus que nós encontramos em cada Eucaristia, ele tem essa mesma motivação interior. Dentro de Jesus tem essa mesma motivação. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa. Mas vamos voltar a entender, então, por que ele fala comer convosco essa Páscoa? No dia aqui da ceia, a festa que eles estavam se preparando para celebrar era a Páscoa. A Páscoa que Jesus ele estava aqui antecipando uma realidade que ele viveria depois daquela ceia que eles estavam ali participando. Na liturgia, até para a gente entender o que é a Santa Missa,
é importante a gente voltar ali para a liturgia da Semana Santa. Então, quando nós começamos na Quinta-feira Santa e nós celebramos a Ceia do Senhor, vocês podem prestar atenção que começa a missa belíssima, né? A missa do lava-pés, né? A missa que nós celebramos a Eucaristia. E depois encerra a missa num silêncio, né? Vai todo mundo, né? Tem uma adoração, mas o ideal é que todos, né, depois saiam em silêncio. E no dia seguinte, que é a sexta-feira da Paixão, não tem missa. Nós fazemos uma celebração, né, da Santa Cruz. Então não é missa. E depois, o que acontece? No sábado de Aleluia, na noite do sábado, que é o quê? Na noite a gente já vai celebrando as vésperas do domingo. Então, o sábado à noite é como o domingo, já é a celebração, é a mesma realidade do domingo. No sábado à noite nós celebramos a Páscoa do Senhor, a grande festa da Eucaristia. Então, o que é a Santa Missa? Na Santa Missa nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na Santa Missa não é só a celebração da cruz, do corpo de Cristo, mas é a celebração de todo o mistério ali do tríduo pascal que a gente chama, né? Esses 3 dias, então é todo esse mistério do tríduo pascal que é como uma única celebração. É assim que nós vemos na liturgia. É uma única celebração. Por isso que começa na quinta-feira à noite, nós temos a celebração, não tem nem Santa Missa na sexta-feira, e nós encerramos, é como o fim desta celebração única e o ápice, né? Porque ela é todo o ápice da nossa fé, é o tríduo pascal, o ápice da vivência da nossa fé. Né? A nossa fé é baseada na paixão, morte e ressurreição de Jesus, e nós vivemos também no sábado de Aleluia a ressurreição de Jesus. Aqui a Páscoa é o quê? Páscoa, que já era uma festa judaica, festa da passagem, né? Quando o povo de Israel, que estava escravo lá no Egito, né, pela toda aquela ação de Moisés, de falar com o faraó e tudo mais, tiveram as 10 pragas e tal, e até que foi permitido, né, o faraó deixou que o povo saísse, e eles passaram a pé enxuto, né, pelo Mar Vermelho. Essa passagem para eles irem para a Terra Santa, né, essa festa, essa celebração da passagem. O povo que estava escravo agora recebeu a libertação. A libertação para nós na liturgia agora da Santa Missa, que libertação que nós celebramos? A nossa libertação. Nós que estávamos presos, amarrados por causa do pecado, agora nós celebramos Cristo que derramou todo o seu sangue, que morreu, né, e ressuscitou para a nossa salvação. Por quê? Por causa do pecado, né, as portas do céu estavam fechadas para nós não poderíamos mais ir para o céu, e foi necessário que o Filho do Homem viesse e fosse imolado numa cruz para que nós pudéssemos de novo, para a remissão dos nossos pecados, para que nós fôssemos redimidos, e agora nós podemos novamente ir para o céu. Então, desde o Antigo Testamento, quando nós olhamos a Sagrada Escritura, olhamos o Antigo Testamento, a gente vai vendo, e também toda a liturgia. O que ela reveste? Ela reveste 2 aspectos fundamentais. Uma é uma oblação, né? Toda liturgia precisa ter um oferecimento e precisa ter uma imolação, precisa ter um sacrifício. A gente pode ir vendo, quando nós olhamos até para a liturgia judaica, o que era? Tinha um oferecimento, tinha um sacrifício. Eram oferecidos os frutos da terra e tinha o sacrifício também dos animais. Nós vamos lembrando isso até várias vezes, Deus foi falando, né, através dos seus profetas para o povo: olha, vocês estão oferecendo, né, animais coxos, eram ofertas o quê? Eles estavam oferecendo aquilo que era pior, né, que aqueles que eles não iam usar mesmo. E ele falou: olha, não façam esse tipo, né, eu rejeito ofertas, que aquilo que vocês não querem, aquilo que vocês não precisam, aí vocês estão ofertando para Deus. Eu rejeito esse tipo de oferta. E olha que coisa mais maravilhosa, gente. Hoje, na Santa Missa, também tem um oferecimento,
Quando que a gente vê assim de forma muito clara? Na hora do ofertório. Na hora do ofertório, nós ofertamos o quê? Nós estamos ofertando toda a nossa vida, né? Nós também participamos, nós entramos nessa oferta. Mas quem é aquele que está ofertando ao Pai? Aquele que está fazendo o oferecimento é o próprio Filho. E quem ele está oferecendo? Ele está oferecendo ele mesmo. Gente, isso é lindo demais. Né? Ele oferece, ali Jesus está oferecendo ele mesmo em cada Santa Missa. Por quê? Porque o Padre está agindo em persona Christi. Quando o Padre está ali falando, tanto que ele fala as palavras, né, quando ele está rezando, ele fala, isto é o meu corpo, ali ele está agindo em persona Christi, na pessoa de Cristo, é Cristo, né, o Padre está ali, mas já não é ele, é Cristo quem está falando na pessoa do Padre. Gente, isso é profundo demais. Isso é mistério da Santa Missa. Então, independente se o padre tem pecado, ali pela graça sacramental, porque o padre tem o sacramento da ordem, então, por causa desse sacramento, ele age ali em persona Christi, no sacramento da ordem como padre, né, como sacerdote, e ele fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, a oferta que já acontece no ofertório é Cristo que vai oferecendo e ele envolve a nossa oferta. Então, quando nós oferecemos e é oferecido ali o nosso trabalho, nós oferecemos a nossa vida, nós oferecemos os nossos corpos, nós nos oferecemos inteiramente em cada momento do ofertório, o Senhor, ele envolve a nossa oferta nele mesmo. Ele recebe, ele coloca nele mesmo e ele se oferta. Por quê? Porque ele vai ser o cordeiro puro e sem mancha que é imolado no altar no momento da consagração. Nossa, é belíssimo. Então, e como em cada liturgia tem um sacerdote e tem o sacrifício, na nossa Santa Missa, Jesus é o sacerdote e ele é o sacrifício. Então, olha como é profundo, como é maravilhoso participar de cada Santa Missa. Nós participamos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós vivemos ali no ofertório, a nossa oferta, nós nos ofertamos porque não é só o sacrifício de Jesus, nós não assistimos à Santa Missa, nós vivemos, nós participamos, nós entramos no mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que não é apenas uma memória, tá, gente? Tanto que quando nós falamos assim, memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus, quando a gente pensa nessa palavra memória, o que vem aí na sua cabeça? Né? Na nossa cabeça, a gente pensa, memória é uma lembrança, né? E tanto que tem até, né, algumas pessoas de outras religiões que vão falando, gente, aquilo ali, né, é só uma ceia, não tem esse negócio de que é o corpo de Cristo de verdade, né? Isso não é verdade, não é o corpo de Cristo de verdade, não. E, inclusive, é muito importante a gente voltar na palavra de Deus, já que muitas vezes se fala, né, não, é importante que tenha na palavra de Deus e que se fale na palavra de Deus para a gente acreditar, né? A gente pode voltar já lá no livro de João, quando a gente vai no Evangelho de João, e que a gente olha no capítulo 6, ele começa já a falar desse mistério, entrar nesse mistério do pão. Né? Ele realiza a multiplicação dos pães. Depois Jesus, no capítulo 6 ainda de João, ele vai fazendo o discurso sobre o pão da vida. Ele fala, eu sou o pão da vida. Né? E depois ele fala sobre o pão que desce do céu. Né? Nesse capítulo no 6, ele vai progredindo nesse discurso sobre o pão. E depois ele vai falando, eu sou o pão vivo, olha, lá no capítulo 6, no versículo 56. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente.
E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Aqui ele já estava falando do que aconteceria na Santa Ceia. Né? O pão que eu hei de dar aconteceria na Santa Ceia e que depois seria perpetuado na igreja, que é o que acontece em cada Santa Missa, é perpetuado o mistério, né, da paixão, morte e ressurreição de Jesus nessa celebração, né, em cada Santa Missa, com o partir do pão. Nós recebemos o quê? A carne de Cristo para a nossa salvação, para a salvação do mundo inteiro. Ele deu aqui já essa promessa. No versículo 54 ele fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Gente, Deus não está falando aqui só, não é metaforicamente. Ele está falando que nós deveríamos comer da carne, tanto que isso foi um escândalo naquele momento. Né? Aí teve a reação, logo depois a gente vai vendo a reação dos discípulos, mas antes, né, ainda no versículo 58 ele fala: este é o pão que desceu do céu, não como maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá eternamente. Então, o corpo de Cristo é alimento para nós, é transformação da nossa vida. O corpo, quando nós recebemos o corpo de Cristo, a ação do corpo de Cristo na nossa vida, na nossa alma, no nosso corpo, é uma realidade espiritual que a gente não tem noção do que é. Muitas vezes a gente não tem noção da profundidade, da força que é nós recebermos o corpo de Cristo. Então, é o corpo de Cristo para a nossa salvação. Cristo, não tem nada mais poderoso, não existe forma mais poderosa de Cristo se aproximar de nós. É o próprio Senhor Jesus nos tocando ali naquele momento. Nós muitas vezes ansiamos pela graça de Jesus, nós lemos os evangelhos e a gente pensa assim: poxa, mas se Jesus tocasse nos meus olhos eu seria curado. Mas se Jesus viesse aqui e tocasse no meu braço eu seria curado. Gente, em cada Eucaristia nós tocamos com os nossos lábios, nós recebemos Jesus. Olha o poder que é nós recebermos Jesus em cada Eucaristia. E isso foi um escândalo tão grande que depois a reação dos discípulos foi, né? Muitos dos seus discípulos ouvindo, dizendo, lá no versículo 60 de João 6, eles disseram: isso é muito duro. Quem pode admitir? Quem é que pode aceitar uma coisa dessa? Que aquele, né, que é o corpo, nós vamos ter que receber o corpo de Cristo. Isso é demais. E Jesus falou: isso vos escandaliza? Que será quando virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? E depois ele fala lá no versículo, né, porque aí foi um tanto de gente foi-se embora. Gente, é difícil. É difícil, tem gente que não aceita, mas a verdade é essa. Cada Eucaristia, ali, quando o padre reza, ele faz a invocação do Espírito Santo, né? Ele invoca o Espírito Santo sobre o pão e vinho. Já não é mais o pão, né? Acontece uma transformação naquele pão. Né? Já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é verdadeiramente corpo de Cristo, sangue de Cristo. Depois disso, Jesus perguntou: querei também vós retirar-vos? Nós vamos dar uma paradinha bem aqui no versículo 67 de João 6. E diante disso que vocês escutaram, da verdade que em cada Santa Missa é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus ali no altar. Isso te escandaliza? E Jesus pergunta: querei também vós retirar-vos? Aí agora a gente continua? Beleza. Bem, imagino
como é que foi essa discussão de vocês aí. Espero que ninguém queira se retirar, mas pelo contrário, que vocês queiram de verdade mergulhar nesse mistério, né, da transubstanciação, né, que é o que acontece ali no altar. Já não é mais pão, já não é mais vinho, mas verdadeiramente corpo, verdadeiramente sangue de Jesus. São Curadars, ele falava o seguinte: mais vale uma missa que você participa vivo do que 1000 missas celebradas por você quando você morre. Olha só como é importante, né? Isso, como é profundo. Mais vale uma missa que você participa aqui do que 1000 missas que você pede para celebrarem para você depois que você está morto. Então, gente, é muito profundo, tudo isso. Nós, principalmente assim, o fato de nós não deixarmos de ir para a missa no dia de domingo. Às vezes, né, acontece no dia de domingo da gente receber uma visita, e aí a gente fica meio sem graça, pode acontecer e fica assim, mas também é o dia que o meu marido está em casa, e aí como é que eu faço, né? Mas olha, gente, tanto a gente pode ir para a missa, como eu falei para vocês, o sábado à noite, nós já começamos, são as vésperas do domingo. Desde o sábado à noite até a última hora de domingo é missa de domingo. E a igreja pede pra gente que a gente vá, no mínimo, uma vez, né? Essa vez, e não é uma missa qualquer, tá? Que no mínimo a gente vá para a missa de domingo. E tem vezes assim que meus filhos até me perguntam, ficam, mamãe, por que a gente tem que ir para a missa? Porque assim, com o passar do tempo, porque a missa na história, né, a princípio, como que era a Santa Missa? Né? Tinha uma celebração da palavra, tinha a celebração da Eucaristia, né? E tinha também, que era uma ação de graças, né? A Eucaristia também vista como ação de graças. Primeira palavra foi fração do pão, né? Depois foi vista como essa ação de graças, e depois tinha um ágape no final, né? O ágape era aquele momento que cada um trazia um lanchinho e todo mundo participava e dividia o lanche no final, e era celebrado tudo escondido, né? E com o tempo foram entrando os ritos, né? Hoje tem todo um rito dentro de cada Santa Missa, para que nada fique de fora, para que tudo seja perfeitamente celebrado em cada Santa Missa. Então, todos os momentos da Santa Missa, desde o momento, né, do canto inicial até o final, tudo tem um mistério que nós entramos isso dá um curso inteiro. Se nós formos ver a missa por parte, a gente vai vendo que cada momento da Santa Missa tem a sua profundidade, tem um momento importante. E o domingo, ele é chamado Dia do Senhor, né? É o primeiro dia da semana, é o dia que Jesus ressuscitou. Então como nós celebramos ali na Santa Missa todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, no domingo é o Dies Dominici, o dia do Senhor. Nós não podemos faltar à Santa Missa, gente. De domingo. Fui pra missa, não sei o quê, fui pra missa de Santa Rita. A missa de Santa Rita deu lá quinta-feira. Gente, a missa de Santa Rita, ela não cobre, tá? A missa do dia de domingo. A missa que nós temos que ir missa por preceito é a missa de domingo. Só que então, o que a gente faz para nós não nos sentirmos assim, obrigados a ficar assim, naquele negócio, né? Tenho que ir para missa, sou obrigada a ir para missa. Aí recebe uma visita, como eu estava falando antes. Chegou a visita, meu marido, mas tenho que ir para missa. Tem que ir para missa? A gente tem que ir para missa. Meu filho tá aqui, eu obrigo meu filho para missa. Obriga teu filho para missa, tá? Leva desde pequenininho. Depois, quando ficar grande, vai ficar mais difícil. Nós temos que educar os nossos filhos desde pequenos, tá? E se você é tio, se você é tia, tem um sobrinho em casa, teu irmão deixa levar? Leva teu sobrinho, leva tua sobrinha. Nós precisamos
é levar as crianças. Aí quando pergunta assim, por que vai para a Santa Missa? Aí às vezes o menino fica aquela confusão na missa, e se fica, será que vale a missa que eu fui? Vale. Vai, mesmo que você vá com as crianças pequenas, que você tenha que entrar e sair um monte de vezes, né? Vá para a Santa Missa, entendeu? Não deixe de ir. Aí você pensa, mas os meninos estão indo lá, não estão vendo nada. Eu vou dar um testemunho para vocês. Eu tenho um filho, né, o João Marcos, que ele tem um problema, né, que chama TPAC, e ele tem uma dificuldade de processamento, ele não processa, né? Ele tem um atraso no processamento auditivo central. Então, ele tem um atraso no processamento no cérebro. Então, muitas vezes ele viaja, assim, eu olho pra ele, gente, na missa, sério, ele tá assim, ó. Tá aqui, ó, mexendo na roupa. Aí eu falo, gente, não tem nada, não tá entrando nada na cabeça desse menino, o menino tá vindo pra vir. Ô, Senhor, recebe. Gente, já teve vezes de eu sair da Santa Missa, olha que eu ali, com os meus olhos humanos, pensei, esse menino não tá nem aqui, né? Tá em qualquer outro lugar, mas ele não tá aqui. E ele fala assim, mãe, mas aquela hora que o padre falou na missa, que aí ele faz qualquer comentário, né? Por exemplo, o padre falou na missa, né, que é importante a gente viver isso e aquilo. Aí o que eu vejo? Ele está ali. Para mim não tá ficando nada, mas ele escutou e ficou. Então, gente, nem que seja um minuto que um dos nossos filhos ou com uma criança que a gente leva para a Santa Missa, se escutar um minuto da palavra de Deus, se aquele versículo na hora que o evangelho estiver sendo proclamado, ou uma das leituras, se um momento onde estiver sendo cantado o salmo, se aquele refrão do salmo ficar, e se a criança voltar para casa cantando o salmo, se uma coisa ficar, se o fato de nós estarmos reunidos, porque a Santa Missa já não é uma oração pessoal, é uma oração comunitária, se o fato de nós como igreja estarmos reunidos juntos, sabe, se aquilo ali ficar, um versículo, a palavra de Deus tem o poder para mudar a vida daquela criança. Então não deixe de levar e não deixe de ir. Mesmo se for o seu caso, se você, por exemplo, é um casal de segunda união, vá para a Santa Missa. A Santa Missa, nós vivemos o mistério da palavra de Deus, né, separados em dois grandes momentos, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Você ali, na hora da liturgia da palavra, mergulhe na palavra de Deus. O que Deus tem para fazer, a palavra de Deus muda a nossa vida. Na hora do mistério da Eucaristia, mergulhe em adoração. Então, o que nos ajuda também? Nos ajuda se na nossa oração pessoal, fora da Santa Missa, nós termos momentos de adoração. Entendendo que ali é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus e que nós devemos sim dobrar os nossos joelhos em adoração. E, gente, é rito da igreja. No momento da consagração, ninguém deve ficar em pé. Todos devem ajoelhar, ok? Não tem conversa. Agora, se você está doente, não pode? Ok. Só esse é o motivo. No mais, consagração, todos com o joelho no chão, em adoração a Jesus. E quando nós fazemos momentos de adoração fora esse momento na Santa Missa, esse momento de adoração onde eu converso com Jesus, onde eu me aproximo de Jesus, onde eu conto das minhas coisas, onde eu escuto Jesus falando das coisas dele para mim, né? Quando eu tiro um momento na semana para adorar a Jesus, seja aqui no Santíssimo Sacramento ou aquele momentinho, sabe, que na palavra fala, fecha a porta do seu quarto e ali ora e deixa que Deus te veja, você ajoelha no chão, né, também no seu quarto, adorando a palavra de Deus, mas em especial no sacrário. Venha visitar Jesus no Santíssimo Sacramento, aqui no sacrário. Tá passando de volta para casa, adore, venha, entra, fica 5 minutos e depois vai embora. Mas comece momentos de adoração a Jesus, né? Adore, entenda que Jesus está ali, entenda que você recebe o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus no Santíssimo Sacramento. Entenda que cada Santa Missa nós entramos no Calvário e nós podemos sair ressuscitados. Esse é o mistério da Santa Missa. Esse é o poder do mistério da Eucaristia que só tem aqui.
na nossa igreja. O corpo e o sangue de Cristo, Jesus de verdade, é aqui na Igreja Católica. Então, para vocês meditarem agora no final, como que vocês vão viver agora a Santa Missa? Vocês vão priorizar a Santa Missa? E não só, tá bom? Dias de domingo. Participe de quantas missas você puder. Se puder todos os dias, vá para a Santa Missa todos os dias e receba a salvação que Deus te dá na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.